desta elegância, Otávio Ribeiro Neto. Como vai o senhor? Tudo ótimo. Boa tarde, Douglas. Boa tarde a todo mundo que está em casa nesse momento com a Dia TV. Otávio Ribeiro Neto, como nós prometemos aqui, vai ser um rodízio no Papo do Cafezinho com Otávio Ribeiro Neto, Éder Maciel e Eliezer Rodrigues, além, é claro, de João Magalhães. Então, Otávio Ribeiro Neto estreia hoje e já estreia com esse material especial, que é um material produzido pela equipe do Jornal Dia, inclusive o Otávio participou, mostrando essa cronologia do rompimento entre Dr. Pessoa e... Aliás, não é Dr. Pessoa que rompeu, foi Robert Rios. Mas antes, Otávio Ribeiro, aliás, inclusive está aqui, ó, deixa eu mostrar aqui não precisa aproximar não, só para... Isso aqui é a edição de hoje, nós mostramos, né? A edição de hoje, né? Está aqui, ó. E aí, você tem aqui... Está aqui dentro, Otávio? Está na página 3. Página 3. Aqui, ó. Você tem aqui... Material especial. Material especial, ó. Tá vendo aqui? Material, aqui, ó. Pronto. Esse aqui, ó. Aqui. Material especial que você encontra no jornal O Dia de hoje. Mas, Otávio Ribeiro, esse episódio, tem muita gente nos bastidores, claro que ninguém vai... Mas tem muita gente nos bastidores falando de teoria da conspiração, né? Ganhou força hoje ainda. Ganhou força hoje. O que é que você ouviu a respeito disso? Douglas, ontem ainda, mais uma vez, boa tarde a você, boa tarde a todo mundo em casa. Ontem ainda, após esse episódio, a gente tentou conversar com muitos vereadores. Muitos deles falando em off, outros nem atendendo sequer, contato que a gente já mantém há algum tempo nessa cobertura política. Mas consegui conversar com muita gente do entorno do Dr. Pessoa no Palácio da Cidade. Tem duas alas. As pessoas mais próximas da articulação política do Dr. Pessoa estão divididas. Umas entendem que, a partir do momento que Robert Rios apresenta ali, segundo ele, um conjunto de denúncias contra o prefeito e parentes do prefeito que integram a gestão, mas não renuncia, ele deixa uma ponta solta, que é um caminho dessa especulação de uma possível articulação de Robert Rios com a Câmara numa tentativa de impeachment do Dr. Pessoa. Já outra... Qual a interpretação? Bom, se você acha que está tendo problema, então... Você tem que sair de vez. Eu vou sair de vez, vou deixar. Eles disseram, não, o Robert sai para um pretexto, para poder fazer ali uma espécie de articulação com a Câmara Municipal de Teresina, mas deixa a ponta solta. E isso gerou, hoje ganhou força, ontem já tinha, numa ala em torno do prefeito, já tinha essas teorias da conspiração, mas hoje, quando diz, ele rompe num dia e no outro se reúne com os vereadores, começa a falar em Tribunal de Contas, começa a falar em Câmara Municipal, que vai fazer isso, quer dizer, começa a fazer esse estardalhaço todo. Começa a ganhar corpo uma teoria da conspiração. Pelo menos é curioso, Douglas, são uma série de fatos. Nós temos, lá no início da gestão do Dr. Pessoa, a saída de Temístocles Filho, né? Agora, mais recente, nós temos Jeová Alencar pavimentando uma saída da gestão do Dr. Pessoa, e agora a gente tem Robert Rios. E esses dois, Jeová e Robert, se aproximam, voltam a se aproximar de Temístocles, que foi o principal fiador da campanha de Dr. Pessoa lá em 2020. O vice-governador foi... coerente com sua história política. Foi lá no início, quando ele percebeu, ele já... E depois ele não fez movimento nenhum, tanto é que Zé Nito ainda continua com a indicação da SAD, ele não fez movimento nenhum, pressão nenhuma sobre nada. Sim. Né? Jeová Alencar também. Jeová Alencar também não fez gestão junto à Câmara para fazer isso, para fazer aquilo, não. Ou seja, quem rompeu e seguiu o seu caminho, não teve nenhum problema. Aliás, a nota do Dr. Pessoa foi uma nota muito... lúcida, né? Educada, digo, olha, obrigado por tudo e tal. Mas, enfim, essa questão da teoria da conspiração ganhou força na Câmara Municipal. E com argumentos. E detalhe, na Câmara Municipal. Na Câmara Municipal. Agora, se Robert vai ter essa capacidade de juntar esse número de vereadores que ele precisa para tocar um processo de impeachment, é outra história. Se vai fazer uma tentativa... Também nesse primeiro momento não dá para dizer. Agora, é muita coincidência, Douglas, quando chega no segundo ano de mandato, que é quando a Câmara, em um possível processo de impeachment, já é o vice assume automaticamente, isso é pelo menos um argumento forte ali das pessoas próximas ao prefeito. É verdade. Tem razão realmente esse comentário de bastidores. Bom, mas agora, o Rafael vai colocar aí, tira o GC primeiro, Rafael, vamos colocar aí na tela, para você entender esse material que foi colocado hoje, que foi elaborado, preparado,
e tratado com muito cuidado, um jornalismo de qualidade. Está o material inteiro, você vê o material inteiro, a página inteira, sobre a cronologia do rompimento. Agora, o Otávio vai explicar o passo a passo dessa cronologia. Aí está a primeira parte, Otávio. Qual é a ideia dessa cronologia, Douglas? É você mostrar que esse rompimento ele não aconteceu de um dia para o outro. Que o não foi um fato isolado. Não foi um fato isolado. A gente trouxe aqui alguns pontos que vão dando sustentação para o que a gente defendeu nesse material, de que é Robert Hill já ensaiando desde o início um desembarque do governo do Dr. Pessoa. Nós temos, nesse primeiro ponto, a proximidade de Robert com o Dr. Pessoa, que acontece lá em 2018, quando os dois saíram derrotados. O Dr. Pessoa foi candidato a governador, Robert Rios foi candidato a senador. Logo após, ali no início de 2019, os dois se aproximam numa articulação ali de Temístocles, também do ex-governador Wilson Martins, já visando a prefeitura da capital Teresina. Em agosto de 2019, o doutor Pessoa disse ao Sistema O Dia de Comunicação que o Robert Hill seria o vice dos sonhos. A eleição aconteceu em novembro de 2020, mas um ano antes, doutor Pessoa já dizia que Robert era o vice dos sonhos. Avançando, a gente tem setembro de 2019, doutor Pessoa se filiando ao MDB e naquele mesmo ato, Robert Rios é anunciado como indicação do PSB para disputar a vice. Então, Robert Rios, filiado ao PSB. Ao PSB, indicação do ex-governador Wilson Martins. Isso já finalizando a primeira parte, então, da cronologia do jornal O Dia. A gente encerra a primeira parte, Douglas, com a eleição, justamente com a eleição. Aí nós tivemos, logo depois, a homologação das candidaturas de Pessoa e também de Robert Rios, e a gente encerra esse primeiro ponto no dia 29 de novembro de 2020, com 62% dos votos, a chapa Dr. Pessoa, Robert Rios, é eleita a nova administração da capital. Vamos agora para a segunda parte da cronologia, começando com o item 6. O item 6, Douglas, já é os dois com a chave da prefeitura na mão. Doutor Pessoa anuncia Robert como secretário de Finanças, acumulando, portanto, as duas funções de vice-prefeito e secretário de Finanças, demonstrando que seria uma relação de confiança. Afinal de contas, Secretaria de Finanças é algo ali muito, muito caro a um gestor. Logo depois, no dia 1º, aí nós temos Só abrindo um parênteses aí, desde essa primeira parte, analisada pelo Otávio, até agora, vez por outra, Robert Rios fazendo críticas e acusações à gestão passada. A gente vai chegar nesse ponto quando ele reforça ainda mais essas acusações. Aí nós temos os dois empossados no dia 1º de janeiro de 2021 e dia 4, efetivamente, eles chegam naquela cena emblemática. Na Fubica. Chegam ali na pampa do Dr. Pessoa. Chama na Fubica. Dr. Pessoa e Robert Rios, né, adentram ao palácio da cidade. Logo depois, aí a gente tem, maio de 2021, aquele áudio do Bar do Mijo, que envolveu o ex-prefeito Silvio Mendes, quando Robert começou a instigar a gestão de Firmino Filho. Começou a apontar erros do transporte público, das diversas secretarias e das gestões do ex-prefeito Firmino Filho. Olha, só fazendo um parênteses aí, o Otávio falou Bar do Mijo, é porque é conhecido assim mesmo lá, viu? Isso aí não é invenção, não, é porque todo mundo conhece, popularmente assim. Mas vamos lá. Se chamaram para um duelo, né? Robert e Silvio Mendes. Foi uma grande repercussão. Foi. E o que o Palácio da Cidade analisou, a articulação política do Dr. Pessoa, naquele momento? É que Robert estava, já no início da gestão, causando problema. Quando eu ataco o adversário, eu incito a minha oposição. E o Dr. Pessoa ali já começou a ter um desgaste. E engraçado, uma polêmica que ele começa com Silvio Mendes, que seria o principal candidato a governador de oposição. De oposição. É muita coincidência, né? Ou seja, ele trouxe a cena novamente do ex-prefeito Silvio Mendes. Logo depois, Douglas, a gente tem uma denúncia do Jornal Dia, outubro de 2021, que é quando Robert Rios pega os dados fiscais e tributários da Prefeitura de Teresina e entrega a uma empresa terceirizada sem acordo legal, apenas um acordo verbal. Foi uma denúncia do Sistema O Dia de Comunicação e ali nós já tivemos uma fratura entre o prefeito e o vice, porque foi de responsabilidade do Robert esse primeiro ponto.
Aí a gente tem uma cadeia de momentos que o Robert começa a interferir na gestão do Dr. Pessoa. Aí já vai, é a terceira tela que a gente tem, Vamos para a terceira tela. Que aí é quando envolve as eleições de 2022. Você lembra muito bem, Dr. Pessoa dizia que o grupo dele não teria candidato ao governo. Mas Robert Rios deixa a Secretaria de Finanças e anuncia uma possível candidatura ao governo. O que ele diz é o seguinte: eu me afastei, estou aqui, palavras dele, estou posicionado, esperando uma determinação do doutor Pessoa. Na época, eram as palavras dele. Quando o prefeito já dizia que o grupo não teria candidato ao governo. Então o prefeito estava caminhando para um lado, o vice Robert Rios para outro. Outubro de 22, aí doutor Pessoa demonstra isso publicamente. Os republicanos tinham uma chapa de federal, uma chapa de estadual, e doutor Pessoa disse isso abertamente a interlocutores, que Robert não se envolveu como deveria ter se envolvido, até nós chegarmos no último ponto, que é Dr. Pessoa não aceitando os superpoderes Robert não aceitando os superpoderes que Dr. Pessoa direcionou para a Turbe, comandada pelo Pessoinha, e aí a gente chega 25 de janeiro de 2023, Robert Rios anuncia rompimento com o prefeito. E eu colocaria também como um item aí, eu não sei, precisar a data, porque aí dependendo da data a gente poderia dizer um número, mas o item importante também de uma declaração de Robert Rios, que viralizou na internet e que gerou desgaste para o doutor Pessoa, foi quando ele disse que não tem nada a ver com ônibus, que ele não é dono de ônibus, não é dono de empresa. Tirou o corpo dele de fora. Que não é usuário de ônibus e tal. Isso gerou um mal-estar para o prefeito. Ele, na qualidade de vice, deveria ter se posicionado de uma outra forma. Mas dizendo isso, ele não tem nada a ver com isso e tal. Quer dizer, também isso gerou um desgaste tremendo para o prefeito doutor Pessoa. Vamos aguardar os desdobramentos do caso. Obviamente que o prefeito disse que não vai mais se posicionar sobre isso, vai seguir trabalhando, vai seguir a administração. Ninguém vai se manifestar em relação a isso também. Mas está aí o material especial do jornal O Dia, que nós trouxemos aqui no jornal Dia News, para você entender detalhadamente o que ocorreu desde antes da eleição até agora. Quando você considera os fatos isolados, fica difícil uma compreensão do todo. Mas quando você analisa os fatos, como eles foram ordenados nesse material especial, fica fácil. Entender, e aí fica fácil também, Otávio, a gente compreender por que é que cresce na Câmara Municipal e em outros locais a teoria da conspiração. Quando esse material, aliás, aí não é nenhum material inventado, todos os fatos postos aí são verídicos. Então, a gente imagina que é isso. Mas vamos aguardar o que vai acontecer daqui em diante. E tem mais uma, só para a gente finalizar. A declaração de Robert de hoje, que todos os dias tem se reunido com 2 ou 3 vereadores da Câmara. O que está saindo dessa conversa... Está se reunindo todo dia para os com 2 ou 3 vereadores? Ele disse que todos os dias recebe de 2 a 3 vereadores. O que está sendo conversado... Está parecendo com um caso nacional que ocorreu há tempos atrás, aí, umas reuniões e tal, está muito parecido.